Hoje a gente vai falar de shadowing. Então eu vou adicionar a você um conteúdo que vai mudar o seu jogo em aprender inglês. Se você aprende inglês e não utiliza o shadowing, provavelmente você está perdendo uma grande fatia do que pode ser feito para melhorar ainda mais, principalmente a sua conversação. Então, olhando aqui na minha whiteboard aqui, o shadowing, eu vou te contar alguns benefícios, mas antes eu tenho que te contar o que ele é, não é? Então vamos lá. Shadowing, se você for traduzir ele, a tradução sai como sombreamento. Então eu vou até colocar aqui, ó, sai como sombreamento. Esse sombreamento não é que você está sombreando alguma coisa, não, você está se tornando uma sombra de alguém, tá? Várias pessoas gostam de se tornar uma sombra de alguém, não é? Mas nesse caso aqui é você repetir o que a pessoa fala. E se a gente olhar nas pequenas criaturas que adoram aprender, as crianças, elas fazem isso quando elas estão começando a falar as primeiras palavras. Elas ficam olhando diretamente para sua boca e ficam analisando o que você vai falar depois, fazendo mímicas. Eu lembro dos meus filhos fazendo mímicas de quando eu falava com eles e eles repetiam aquelas palavras, a gente repetia junto e consequentemente eles acabavam aprendendo aquilo lá. Isso é o que nós chamamos de shadowing. Existem vários tipos, existem 2 tipos para falar a verdade, e eu tenho 5 dicas para te passar dentro desse vídeo de como fazer shadowing da forma correta. Então olha só, é assim, incondicionalmente uma das formas mais eficientes de se melhorar a sua parte de fala, porque você copia, você imita, você repete, é como se você fosse o eco daquela pessoa. Então você vai ter que escolher, tem algumas dicas essenciais, como escolher uma pessoa que tem uma voz muito agradável ou que você goste, e tem 2 opções para falar a verdade, mas comece a fazer isso hoje, imediatamente. Faça o shadowing, você vai ver que vai ajudar muito no seu aprendizado. Outra coisa, quando você utiliza esse método, você está escutando e você está repetindo aquela pessoa, você começa a ter uma atenção muito maior às palavras e frases. Consequentemente, você começa a prestar atenção nos movimentos do músculo da boca, os sons, os tons que saem da sua voz, e você tem um feedback, para falar a verdade, imediato. E contando isso, na dica número 5, eu vou te mostrar como que você tem um feedback imediato. Você vai ver que é muito interessante. E isso vai te ajudar a falar muito melhor. Então, vamos agora para as opções, não é? A opção número 1 é você repetir a pessoa sem fazer uma pausa, sem apertar o pause. Vou colocar aqui, ó, sem apertar o pause, tá? Sem fazer a pausa. Então, você pega um vídeo, eu vou tentar fazer aqui, vou tentar pegar um vídeo do YouTube de uma pessoa que, pra falar a verdade, eu gosto muito do inglês dessa pessoa, ele se chama Matt D'Avila. Ele tem um canal no YouTube sobre minimalismo, é mais ou menos esse cara aqui, eu não sei se a câmera vai conseguir focar direito, é esse cara aqui, Matt D'Avila, e ele tem um inglês muito limpo. Olha como é que seria um shadowing. Eu sei que ele fala, às vezes ele fala muito rápido, mas dá pra gente testar a primeira opção sem fazer pausa. Not moving as much as we used to, but there is something that might be interesting to, e assim por diante. Então quer dizer, viu que ele fala um pouquinho rápido? Uma das minhas dicas é reduzir isso daqui. Mas o sem pausa é a pessoa falar e você falar meio segundo depois dela, uma fração de segundo depois dela. Essa eu digo que é um pouco mais difícil, principalmente se você estiver fazendo shadowing pela primeira vez. Só que a grande vantagem dela é que você consegue fazer em qualquer lugar. Mas calma, não é todos os lugares. Se você está no carro dirigindo, você consegue fazer shadowing. Você consegue ao menos prestar atenção. Se você estiver arrumando a casa, se estiver arrumando o seu quarto, se estiver lavando louça, se estiver no banheiro, você consegue fazer isso. É claro que você não vai fazer num lugar público, porque senão as pessoas vão achar que você tá doido. Mas se você não se preocupar com isso também, não tem problema. Pode fazer. Mas essa é a grande vantagem dessa opção. Você consegue fazer em horários que você está utilizando isso como task. Quer dizer, você está fazendo alguma coisa primeiro e você quer ganhar um pouco de tempo e quer praticar um pouco o seu shadowing. Então, você pega um vídeo do YouTube ou então pega um podcast e começa a repetir aquela pessoa uma fração de segundo depois do que ela fala. Você vai ver que da primeira vez vai ser horrível. Você vai falar, eu não consigo acompanhar isso, mas tudo você precisa de prática.
Se você fizer a primeira vez, você vai ter o resultado horrível. Se você fizer da segunda, você vai falar, tá melhorando. Se você fizer da terceira, você vai falar, tô pegando o jeito desse negócio. E eu recomendo não fazer o vídeo inteiro, tá? Faça só um pedacinho. Mas isso daí eu vou te contar as dicas daqui a pouco. Essa é a primeira opção. E nós temos também a opção número 2. Nessa opção número 2, eu peço para que você repetir com a pausa. Então, seria mais ou menos isso daqui, ó. Eu vou voltar o vídeo dele e vou escutar o início. We are not moving as much as we used to. Aí você vai lá e volta. Será que eu fiz certo? We are not moving as much as we used to. Aí você já começa a entender. E tenta não se tornar um parrot, um papagaio. Só ficar repetindo por repetir. Entenda o que ele fala. Às vezes você escuta pela primeira vez e nem repete. Vamos ver o que ele fala. Então, nós não estamos mudando na mesma velocidade que nós mudávamos antigamente. Aqui no caso do moving dele... moving, no caso, eu até traduzi errado. O moving aqui no caso dele é moving de movimentar. No título do vídeo ele fala o seguinte: I try mobility stretching for 30 days. Ele vai praticar alongamento. Ele falou que vai tentar fazer alongamentos, mobility stretching por 30 dias. Aí ele fala, nós não estamos movendo como nós deveríamos mover, ou como nós movíamos antigamente. Então, você tem que entender basicamente o que ele está falando. Por isso que uma das dicas que eu vou dar é ter o script na frente, porque às vezes você lê o script primeiro e depois você faz o shadowing. Então, a primeira vez, a primeira opção, você não faz pausas, você só continua falando e não precisa ser o vídeo inteiro, tá? E a segunda opção, você faz pausas. Qual que é a grande vantagem dessa segunda opção? Você presta muito mais atenção no tom de voz, porque o seu cérebro ele não fica pensando o que vai vir próximo, o que vai vir próximo, o que vai vir próximo. Não, você escuta uma sentença, quanto menor a sentença, melhor, e você vai lá e repete aquela sentença. Volta, escuta de novo, repete a sentença. Volta, escuta de novo, repete a sentença. Até os movimentos da sua boca se acostumarem com aquele tipo de palavra que você quer que saia, que você quer que soe, ok? Então, essas são as duas opções. Eu vou parar nessa daqui. Tem mais opções, mas eu vou parar nessa daqui só para ficar mais simples. Agora, eu quero colocar aqui quais são as tips. Tip number 1. E tip é as dicas, tá? A dica número 1. Dica número 1. Escolha uma voz ou pessoa, não é? Que você goste. Principalmente, você tem que gostar também do assunto. E o assunto, ele tem que ser um assunto razoavelmente fácil para você. Você viu que eu peguei o Matt D'Avila porque ele fala sobre minimalismo, ele fala sobre produtividade, ele fala sobre coisas do dia a dia. Ele vai tentar por 30 dias fazer alongamento todos os dias e ver o resultado. Quer dizer, é uma conversa bem básica. Eu não peguei um médico, cirurgião, cardiovascular aqui para entender como é que é o dia dele. Não, de forma alguma. Isso vai ser muito complexo para mim. Eu não faço parte desse mundo. Consequentemente, eu não me interessaria tanto. Outro, a voz. A voz da pessoa, ela tem que ser agradável para o seu ouvido. Se for uma voz que te irrita, provavelmente você vai fazer uma, 2 vezes e não vai voltar mais. Então escolha uma voz que você goste, uma voz agradável, uma voz alegre, uma voz que te faça voltar mais vezes, porque isso daqui é uma tarefa que você deve fazer diariamente, para ser bem honesto, tá? A tip número 2 é diminua a velocidade para poder acompanhar. Se eu vier aqui no YouTube, imagina que você está conseguindo visualizar o que eu estou visualizando aqui no celular, tá? Eu tenho as configurações no YouTube e eu tenho o playback speed. Se eu reduzir o speed para 0.5 ou 0.7, e isso acontece nas plataformas de podcast também, qualquer plataforma de vídeo, que seja uma plataforma de vídeo mesmo, você consegue reduzir a velocidade ou aumentar a velocidade. Agora eu reduzi a velocidade para 0.5. Olha como é que fica. We are not moving as much as we used to. Viu? Só que ficou muito melhor de se entender, mas muito melhor, porque eu reduzi isso daqui para 0.5. Aí você vai lá, você vai voltar isso daqui e vai escutar de novo. We're not moving as much as we used to. We are not moving as much as we used to. Então, reduza a velocidade no início até que os seus ouvidos
comecem a se acostumar com a voz daquela pessoa e daí pra frente você pode começar a aumentar a velocidade, ok? Mas essa é uma dica extremamente importante. Tip número 3, tá? Tenha o script em mãos. O que é o script? É o que ele está falando. Nos dias de hoje, isso é muito fácil, não é? Porque no YouTube, eu tô assistindo o vídeo dele aqui, eu tenho um botão de captions, closed captions, e se eu clicar em play, olha o que acontece. O caption, ele vai aparecer logo abaixo. Então, lê o caption, coloca o play, lê o caption e você sabe o que ele tá falando. Porque o que você não quer é pronunciar uma palavra achando que é uma coisa, sendo que ela é uma outra totalmente diferente. E no inglês existem palavras que são bem próximas umas das outras, que você vai pensar que tá falando uma, mas vai acabar falando outra. Vamos pra dica número 4, tá? Você vai achar engraçado, na primeiro momento você vai falar assim, ó, nah, eu não vou fazer isso não. Mas eu te garanto, são uma das coisas que se você fizer, você vai olhar pra trás e vai falar, por que eu não fiz isso antes? O resultado é muito bom. Grave você falando e fazendo shadowing. Para isso você vai precisar de um outro dispositivo, se você estiver utilizando o celular. Às vezes pede um outro celular emprestado, grava no computador. Faz um jeito de você conseguir se gravar. Aí utiliza a opção número 2. Sempre quando você estiver gravando o seu shadowing, sempre faça com a opção 2. Ela vai ser bem melhor. Por que ela vai ser bem melhor? Porque você vai analisar com as pausas, ok? Então faça com a opção número 2. Você vai colocar um outro celular ou um tablet ou então o seu computador para gravar o áudio e você vai ficar fazendo shadowing. Você vai falar I try mobility stretching for 30 days, I try mobility stretching for 30 days. Você vai fazer o shadowing. Aí depois você vai escutar a sua própria voz e vai tentar analisar. Falei certo ou não falei certo? Você pode criar até uma pontuação. Ah, essa frase eu falei muito certinha, 95%. Aí uma frase você fala bem errada e você escreve, não, essa daqui foi uns 70%, essa aqui eu não acertei muito não. E assim por diante. Consequentemente, você vai conseguir criar um feedback para você mesmo. E quando você tem feedback do que você tá fazendo, você começa a entender o que você tá fazendo certo, o que você tá fazendo errado, quais partes você não precisa corrigir, quais partes você precisa corrigir, aí você volta lá e foca naquelas que você precisa corrigir, viu só? Tip número 4 então é gravar. Vamos para número 5. Essa número 5 é foque em somente uma parte do vídeo. Separa aí, por exemplo, esse vídeo aqui ele tem 8 minutos. Separa 2 minutos. Então você vai fazer aqui 4 partes de 2 minutos. Então faz o shadowing por 2 minutos. Aí depois para, se escuta, traz um feedback de você mesmo, tenta de novo, mais 2 minutos, depois mais 2 minutos. Você consegue ficar com um vídeo desse daqui de 8 minutos se você fizer um shadowing de 2 minutos por dia por 4 dias. Então um simples vídeo desse daqui você consegue trabalhar nele por 4 dias. 4 dias fazendo shadowing. Não é fazer o vídeo inteiro, porque entenda que nessa dica número 5, o que vale não é a quantidade, mas sim a qualidade. Tá? Eu quero qualidade nesse momento aqui. Então, tip número 5, separe. Se você achar que 2 minutos é muito, porque shadowing de 2 minutos pode ser muito, separa 1 minuto. Faz o shadowing de 1 minuto. Você vai ter aí 8 dias em cima de um vídeo, mas quando você terminar aquele vídeo, o seu cérebro vai meio que ter memorizado aquilo lá. Às vezes no final do 8º dia ou no final do 4º dia, você toca o vídeo inteiro tentando fazer o shadowing na opção 1, que é o shadowing de repetir uma fração de segundo, uma fração de segundos depois, você vai perceber que você vai conseguir passar por ele por completo. Legal, não é? Shadowing me ajudou muito e me ajuda muito até hoje a tirar o meu accent, o meu sotaque. Todos nós temos o sotaque, tá? Eu sei que é praticamente impossível tirar 100% do sotaque. Mas, quanto mais próximo a gente chegar desse 100%, melhor a gente acaba soando. Melhor vai ser sempre o nosso accent, tá? Então, essa é a parte de shadowing. Faça o máximo que você conseguir e eu te garanto, se você fizer um desafio com você mesmo, de começar shadowing hoje, em 5 dias, e se você fizer shadowing por um vídeo de 2 minutos todos os dias, em 5 dias, a sua fala, ela já muda. Em 5 dias, tá? Acredita, se você fizer esse desafio com você mesmo, em 5 dias, a sua fala vai começar a mudar. Grande abraço.